Boa tarde, pessoal. Vamos aqui começar já já. Deixa eu só ver se eu consigo aqui chamar a Flávia. Vamos esperar aqui, vamos ver. A Flávia é jornalista e apareceu. E aí, Flávia, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Mauro, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo Ai, certo que aí? bom. Aqui sim. Ô, animado para essa live que a gente vai falar desses 25 anos da Marupiara. Ah, então tá certo. Deixa eu ver, acho que eu vou levantar minha câmera um pouco, tá Isso, eu certo? ia te pedir isso, assim ficou bom. Pois é. Agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui para poder arrumar essas coisas aqui. Mas muito legal, Mauro, enquanto você vai arrumando essa iniciativa, Tá, né, da gente pois falar um pois é, pouco dessa história. E, espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui uma coisa. quem sabe faz ao vivo. Pois Ó, já é, tem bastante gente entrando aí, deixa eu ler aqui o pessoal. pois é, A vai lendo aí. Fernanda. Aqui, pode ficar assim? Tá ótimo, ó, Tá ficou bom. muito bom. Ah, o povo não pode me ver muito também, não, porque senão espanta. Imagina. Você inspira, Mauro, e conte como começou essa história. Pois é, você vai lendo aí, pessoal, se quiser fazer pergunta, deixar, se a gente não conseguir responder agora, nós respondemos depois. E pode deixar, mas eu, tanto de óculos como sem óculos, eu não consigo ler perguntas. Aí vai ficar pela Flávia, para ela poder ver as perguntas e depois aí a gente responde. Se eu conseguir responder por aqui agora, a gente responde, senão nós vamos responder depois. Com certeza, deixa comigo aqui. E eu Tá? começo essas perguntas, Mauro. Eu vou ver se melhoram. O áudio? Tá. Oh, agora melhorou para mim, para vocês melhorou Ah, também? sim, melhorou sim. Fiquei, Tava cortando um fiquei pouquinho. melhor. Então tá. E, Bom, Mauro, a gente Flávia, marcou essa conversa para a gente falar desses 25 anos, né? Que da Marupiara, da sua fazenda, desse trabalho tão bonito que você faz no Pará, que é exemplo para tantas pessoas. O que você lembra desse começo? pois é, para te falar a verdade, eu não consigo entender que já se passaram 25 anos. A gente começa, foi em 1997. Na verdade, agora mesmo está fazendo 25 anos que foi feita a compra, foi mais ou menos em abril de Hum, 97. E aí nós começamos a fazer o primeiro trabalho, né, que foi a transformação de floresta em pasto. Então, nós começamos a fazer essa transformação em meados de 97 e final de 97 nós já estávamos plantando capim e para janeiro de 98 já começar a produção. Então, naquele tempo, pelo tamanho da área, foi feita uma abertura de uma transformação aí de 20% da área. E daí nós começamos a trabalhar, já começamos a produzir em 98. E era muito difícil a localização da Fazenda Marupiara. Naquele tempo era muito ruim o acesso para poder chegar até a fazenda. Aliás, os primeiros animais, o primeiro ano de trabalho foi todo literalmente no lombo do burro. Não conseguíamos chegar com o caminhão para descarregar os animais lá, nem a gente carro só durante o período seco, no período das águas era tudo chegando a cavalo. Então foram épocas boas, difíceis, mas épocas boas, né? E, e realmente passou muito rápido, né? Hoje a E a gente intenção olhando era passa. essa, Mauro? Fazer boi, produzir carne, desde o começo era a pecuária que te atraía. Dentro, É, claro, né, da filosofia que você tem.
A pecuária é a minha atividade, é onde eu nasci, fui criado, sou apaixonado, aprendi a amar e gostar. E eu costumo dizer, se eu nascesse, se eu tivesse mais 10 vidas, dessas 10 vidas eu queria ser isso, eu queria ser pecuarista, eu queria trabalhar com isso. Eu tenho um amigo que fala, né, que ele adora pecuária e ele já foi madeireiro para continuar sendo pecuarista, ele já foi agricultor para continuar sendo pecuarista. E eu acho que, na verdade, por exemplo, hoje a agricultura é uma coisa que eu acho muito interessante, que também levei para dentro da Marupiara. A gente tem uma área que faz agricultura, mas é no sentido de integração, no sentido para poder vir ajudar mais, vir a fazer, melhorar a produtividade. Tudo que foi feito na Marupiara foi com foco em produtividade. Esse é o grande legado da Marupiara, é o trabalho sobre produtividade. É engraçado que quando você faz isso, e quando você faz isso, procura fazer sempre bem feito, né, que é o que a gente, cada dia, vai aprimorando e melhorando a questão da produtividade, você vai melhorando nas outras áreas com muita facilidade, né? E as outras áreas que eu digo, por exemplo, a sustentabilidade. Então, quando você produz bem, essas questões de sustentabilidade, você olha com outro olhar, né? Você tem quando você produz, e o que está nessa questão da produtividade? É a reciprocidade. Então, o que acontece? Se eu tenho aquilo da terra, se eu produzo é porque a terra me dá, eu começo a devolver para ela, né? Então, é esse papel que a gente vai fazendo para aumentar a produtividade. Então, você deixa de ser uma atividade extremamente extrativista, aonde as pessoas abriam e usavam, né, o solo e aí degradavam e praticamente fica abandonado. O processo feito na Marupiara, ele é diferente. Então, ele é um processo que a gente sempre vem melhorando essa fertilidade, melhorando esse solo, e aí você começa, o que a gente sempre, todos falam, é um processo de ganha-ganha. Então, quanto mais eu dou para o meu solo, mais o meu solo me devolve. Então, vira uma relação, né, entre doações, eu coloco nele, ele me devolve, e assim a gente vai fazendo. E E, isso... Mauro, não, desculpa, Ah, completa não, a eu sua ideia. só quero falar que, por exemplo, isso traz uma nova visão, ou não uma nova visão, mas uma visão diferente de como as coisas devem ser tratadas. E aí, por isso, na questão da sustentabilidade, o que é? É você tratar melhor a natureza. Então, no aprendizado do que a gente faz com o solo, que a gente faz com a terra e aumenta a produtividade, é o mesmo que a gente usa para as florestas, para cuidar da natureza, né? Então, assim, todas as pessoas que forem na Marupiara, que conhecerem, vai saber que lá tem uma energia diferente, lá tem uma coisa diferente, porque tem um relacionamento muito bom e muito homogêneo entre floresta, animais, pessoas, então tudo funciona dessa maneira. E isso vem tudo dessa vontade, né, ou dessa maneira de reciprocidade que a gente usa. Então, se a natureza está lá, se a natureza está nos dando oportunidade, mais do que justo a gente devolver o que a gente puder para a natureza. E aí você faz uma convivência muito boa. Assim são com os animais, né? Então, se os animais é da onde a gente vive, né? Da onde a gente tira nossos frutos, né, são em cima dos animais. Então, mais do que tudo, a gente trabalha com a questão do bem-estar para poder melhorar a condição para esses animais. Quanto mais a gente melhora,
mas a gente tem a produção dos animais são bem maior. É mesmo. E aí Uma tem relação um de outro ganha-ganha ponto, também, né? e aí Uhum. tem um outro ponto que são com as pessoas que trabalham, né? Então, quando você tem essas pessoas e que você cuida bem delas, né? Que você preocupa em cuidar dessas pessoas, então essas pessoas vão cuidar bem mais do seu negócio. Né? Então, a Marupiara, hoje eu saí de lá, nós estamos num processo de pesagem de animais, porque é um balanço trimestral, e eu tenho a tranquilidade de conseguir sair da minha fazenda e deixar as pessoas que estão lá, porque elas têm o mesmo carinho, têm a mesma atenção que eu dou, eles têm para com a fazenda. Então, em todas as coisas, né, quem vem ver acha que a fazenda é bem cuidada e tudo, e a pessoa que menos fica lá sou eu. Então, por que tem isso? Porque as pessoas que estão lá cuidam bem dela. E as pessoas só cuidam bem delas porque as pessoas são bem Bem cuidadas com cuidado. aquilo que faz lá. Então, é a reciprocidade também com as pessoas. Muito E legal. nesses 25 anos, né, aprendi muito, e uma das transformações que eu quero fazer e justamente é que são as pessoas que trabalham. Eu ainda não falei para eles, mas vou dar até uma canja aqui, já falando. É um spoiler. É, eu não quero que as pessoas trabalhem para mim mais do que 3 anos dentro da minha fazenda. Só que eu quero que todas que trabalhem lá virem pecuaristas igual eu sou, igual a mim. Então, se o meu trabalho é bom, se o meu trabalho é edificante, se aquilo, ele tem que ser, ele tem que transbordar na vida dessas pessoas. Então, ele tem que mudar essas pessoas. E eu, como eu acredito muito na atividade pecuária, acredito demais, vou fazer dessas pessoas pecuaristas. Então, Muito eles vão legal. trabalhar para mim 3 anos, sendo que a partir do terceiro ano, para ele sair da minha propriedade e cuidar da propriedade dele, ele vai ter que treinar um para poder colocar no lugar. Então, com isso, a gente abre oportunidades para várias outras pessoas virem e você passa a ser um trampolim. As pessoas só vão chegar em você para poder pisar e subir. É isso que é interessante. Então, para poder mudar a vida deles, para poder melhorar a qualidade de vida deles. Então, estou desenhando um negócio dessa maneira, dessa natureza, até porque o sistema que a gente usa na Marupiara, às vezes, poucas as pessoas acreditam. Então, realmente, para poder acreditar naquilo que é feito, a pessoa tem que viver aquilo lá. Então, nada melhor do que pessoas ir para lá, fazer uma imersão, trabalhando lá durante 2 ou 3 anos. Assim que eles aprendem tudo aquilo que eles tiverem que aprender, eles têm que ensinar para uma outra pessoa para poder ficar no lugar, e eles vão ser também pecuaristas, vão ter a terra deles, vão ter a condição deles, e isso é a proposta nossa para poder fazer, e é levar a pecuária, né, transformar a pecuária para a pecuária transbordar na vida dessas pessoas. Com certeza, Mauro, a gente sempre enfático, né, nessa importância do relacionamento, e aqui você mostrou muitos deles, primeiro com a terra, com as florestas, com esse respeito da biodiversidade, com os animais, e agora dá esse mega spoiler aí desse novo projeto relacionado às pessoas. E quando a gente conversou, e você falou logo no começo dessa nossa conversa, que o grande legado da Marupiara é a questão da produtividade. E nesse ponto, pensando apenas ali nos seus 20%, que é onde você tira o sustento, da onde você tira, faz a sua atividade, que começou lá atrás com menos de uma cabeça por hectare, hoje você está em 5, né? Com projetos de ter 10, Isso. se eu tiver com os números certos na cabeça. É, como isso é possível? Por que você acredita tanto nessa produtividade? Olha, o meu lema é a produtividade, né? E isso eu trabalho muito assíduo para poder buscar essa produtividade.
E aí a gente precisa, por exemplo, eu tenho aqui, peguei até uma cola, e números aí de 2000, de 2002, 2003, que era menos de uma cabeça por hectare, e com ganhos de peso algo em torno de 500 gramas, 518. Então, produzia-se algo em torno de 170 quilos por hectare. 170 quilos vai dar perto de 6 arrobas, né? E isso já é um número bem diferente para hoje. E nós estamos falando de 2002, 2003, nós estamos falando de 20 Sim. anos atrás. Né? Então, esses números são expressivos para hoje. Tá? A média nossa hoje, nacional, acho que é algo em torno entre 4 e 5 arrobas por hectare. Então, eu já produzia quase 6 há 20 anos atrás. E esse foi uma continuidade de trabalhos, de trabalhando com pessoas muito boas. E houve uma transformação muito grande, né? Uma coisa a partir de 2011, quando nós fizemos o projeto Pecuária Verde. Eu estava à frente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas e nós desenhamos um projeto chamado Pecuária Verde, que tinha três pilares, né? Que era o manejo e intensificação das pastagens, o lado ambiental, né, com a melhoramento cuidar das reservas legais e APPs, e o bem-estar animal, que logo nós passamos para bem-estar na fazenda. Então, foram 3 referências, né, o professor Moacir, o Ricardo Ribeiro e o Matheus Paranhos, né, para poder fazer isso. Isso foi uma oportunidade ímpar. Eu costumo dizer que Deus sempre foi muito generoso para mim. Né? Generoso com tudo, generoso com família, generoso com esposa, generoso com filhos, com sogro, com pai, com mãe. Né? Então, assim, ele sempre me deu muitas coisas e Deus sempre colocou pessoas muito boas no meu entorno. Né? E isso foi que me ajudou muito. Então, para falar em produtividade, foram essas pessoas, né, esses 3 professores, que são referência nacional e até internacional, e eu consegui ter acesso a essas pessoas. Né? Então, esse acesso, essa condição, através de um projeto, e que eles vieram nos ensinar, não só a mim, nós éramos 6 fazendas, 6 proprietários, e eles vieram aqui nos dar. E aí, nessa época, foi um diferencial para mim, a partir disso aí. Certo. E aí, cada ano que passava, a gente ia aumentando a produtividade, melhorando a produtividade, e quanto mais eu produzia, mais eu quebrava as crenças de outras coisas. Isso foi ficando muito claro para mim. Dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo seguinte. O projeto começou porque a pecuária paraense estava sofrendo uma pressão muito grande no quesito ambiental. Em 2009, o Ministério Público Federal embargou a pecuária, né, a carne do Pará, por causa de desmatamento e tudo. E o que acontecia? Então, criou-se uma coisa que a pecuária desmatava, que para fazer pecuária tinha que desmatar. E eu fui trabalhar para desmistificar isso aí. Aí depois todas as pessoas começavam a falar que essa parte ambiental, que isso prejudicava demais a produção. E começaram a colocar esse mantra, né, que é a questão ambiental que prejudica demais. E eu consegui, através dessas produtividades, através de coisas, tirar isso, acabar com essa crença. A gente consegue produzir, a gente consegue aumentar a produtividade, melhorar a produtividade e trabalhar muito a cada vez melhor. Então, a produtividade me levou a isso. Eu vou te falar outro problema que a gente tinha, que quando eu fui para o sindicato, foi até com vontade de trabalhar nessa área, que era a área social e trabalhista.
Então, 2007, 2008, nós aqui no Pará estávamos sofrendo muito com fiscalizações do Ministério do Trabalho e tal, então estava sofrendo muito com isso. E eu sempre fui a favor do diálogo, a favor da conversa. Então, quando eu fui para o sindicato, eu tinha vontade de fazer um trabalho com o Ministério Público do Trabalho, em função de melhorar, né, de a gente entrar, não entrar em acordo para minimizar tudo, mas não era isso, mas é de como que a gente poderia trazer essa legalidade para dentro das propriedades, como que a gente levava o conhecimento para esses produtores e tudo. E aí, nesse projeto Pecuária Verde, junto com o pessoal do professor Moacir, do professor Matheus, né, com o Adriano Páscoa, nós começamos até a fazer uma pesquisa. E aí nós tivemos uma socióloga, uma pessoa fantástica, chamada Cláudia Pfeiffer, que foi fazer um trabalho para nós, né, dessas questões sociais e de que maneira que a gente conseguia ter um sucesso. Então, nós fizemos vários tipos de pesquisas, de experimentos, e aí foi quando nós conseguimos ver, por exemplo, que o treinamento, as pessoas valorizavam, quem estava trabalhando na fazenda, valorizava muito mais um treinamento do que, às vezes, um salário a mais, ganhar mais um pouco. Valorizava muito mais uma qualidade de vida, uma residência melhor, uma casa melhor, do que realmente você pagar mais um pouco. Então, como eu te falei no início, a Marupiara sempre foi de localização muito, muito ruim. A logística complicada e tal. Então, para eu arrumar pessoas para trabalhar lá, eu tinha que ter algo diferente. Então, qualquer um que chegar na Marupiara vai ver, não hoje, mas que chegou no passado, que as casas dos meus funcionários eram melhor do que a minha casa. Eu preocupei em arrumar e construir casas e alojamentos e coisas para os meus funcionários, tá? Antes de começar a mexer na minha, antes de reformar a minha e de fazer alguma coisa. Tá? Por quê? Porque eu precisava de levar essas pessoas para morar num lugar bom, né? Porque isso fazia com que elas trabalhassem para mim. Então, se eu quero pessoas boas, eu preciso de dar coisas boas para elas. É a maneira que eu tenho de ter um relacionamento bom com essas pessoas. E o que me fez vencer isso? Produtividade. Ô, Eu Mauro, só deixa consegui. antes de você entrar na produtividade, o Marcos Rezende, ele fez uma pergunta: com essa escassez de mão de obra no campo, o que você tem feito para reter seus talentos? Eu acho que você respondeu, né? Quando você fala que tem que ter alguma coisa diferente, atraente, essa preocupação com esse Olha, relacionamento com as pessoas, né? meu amigo Marcos, eu quero muito te convidar para poder fazer uma visita e também trazer ideias para esse novo projeto. Mas eu quero te falar o seguinte: o dia que eu começar a fazer a primeira turma, porque isso aqui parece conversa de doido, né? Porque todo mundo preocupado que não tem mão de obra, não tem mão de obra, e eu falando que uma pessoa só vai trabalhar para mim 3 anos. Ela não vai trabalhar mais do que 3 anos. Então eu estou indo no caminho oposto. Então, Uhum. assim, mas não vai faltar pessoas para trabalhar para mim. Por quê? Porque essa pessoa vai sair de 3 anos lá dentro da minha fazenda sendo um empresário, sendo um pecuarista. É esse que é o propósito do negócio. É destravar essas pessoas, é melhorar, alavancar elas e elas mudarem de nível, mudar o patamar. Então, e quando desde a primeira leva que eu fizer isso, ou agora mesmo, com quem está trabalhando lá para mim, né, se eu começo a fazer um programa desse, um projeto desse, não falta mão de obra para mim. E por que eu quero só que a pessoa trabalhe 3 anos e ele vai virar funcionário? Porque é muito melhor esse cara dar tudo da vida dele por 3 anos do que eu ter uma água com açúcar por 10. Então, quando a pessoa vai ficar lá, não é que eu sou bonzinho e que eu sou um santo, que eu sou um anjo. Não é. É que vai ser mesmo skin the game. Motivação, O, ca- né? o, ca- Uhum. é, o cara vai ter que tirar, vai ter que dar de tudo dele. Por quê? Ele, quanto mais ele fizer aquilo para mim, ele vai aprender para fazer para ele.
E ali ele está aprendendo, ali ele está apostando, ali ele está aprendendo ferramentas, ele está aprendendo manejo de pastagem, ele está aprendendo a olhar gado, ele está aprendendo a saber o que é. Ele vai para aprender a saber que tem que gastar menos e produzir mais. Ele tem que saber isso. E por quê? Na hora que ele souber isso, ele vai tocar o dele. Então, a mão de obra, a maneira que a gente tem para poder melhorar é fazer algo diferente, é fazer algo melhor, algo que essas pessoas cresçam. Então, é tirar aquilo que tem na minha cabeça e passar para a cabeça deles. Você tem essa necessidade, né, Mauro, de passar Hein? esse conhecimento. Você tem essa necessidade de passar esse conhecimento muito embasado nisso que você acredita, de que é possível, com essas ferramentas e com pessoas motivadas, produzir muito, né? Isso. Você sabe qual que é a melhor maneira da gente aprender? Não. É Qual é? ensinando. É ensinando. Quando você ensina, você aprende duas vezes. Então, se eu tenho essas pessoas para eu ensinar, para eu treinar, para eu capacitar, eu vou estar aprendendo, eu vou estar melhorando. O que eu vou destravar de tudo e que essa pessoa, que é o patrimônio que ele vai ter, porque tudo que eu fiz é pelo conhecimento. Agora, por que eu tive conhecimento? Porque eu tive acesso. Foi o acesso que me levou a isso, que eu estou acabando de falar. Eu tive acesso ao professor Moacir, eu tive acesso ao Matheus, eu tive acesso ao Ricardo e vários outros. Entendeu? Então eu consegui ter acesso. Por que todo mundo foi conhecer? Né? Eu fui fazer. Quando você faz o bem, aquilo só te melhora. É. A gente tem que saber que é o seguinte: a única coisa que é verdadeira na vida é a lei da semeadura. Se você planta, você colhe. E se você planta melancia, você colhe melancia. Se você planta laranja, você colhe laranja. Ninguém colhe pepino plantando melancia. Você entendeu? Então, quando você faz isso, aí você vai colhendo. E isso é o resultado A de reciprocidade, colheitas né? que a gente vai fazendo, da Uhum. reciprocidade. Então, assim, outra coisa, do acesso. Né? Então, Deus me deu chance a eu conseguir ter acesso a essas pessoas. Eu não posso deixar isso morrer comigo. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Hoje, eu estava na fazenda e eu peguei a minha esposa, que a gente está vivendo muito intensamente. Agora, os filhos moram em Belém, então ficam só nós dois. E então, nós fomos essa semana, foi para poder passar na fazenda. E aí eu falei para ela, falei, olha, eu vou te levar em um lugar, prepara que você vai ver um lugar que é só para contemplação. E aí ela ficou curiosa e nós pegamos e fomos, paramos nesse lugar. É uma parte da minha fazenda que é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. É um lugar de paz. Quando você chega, é muita paz, é muita coisa bonita, é uma vista e da onde você consegue enxergar a natureza, consegue enxergar gado, consegue enxergar capim, consegue enxergar lavoura, você consegue ver tudo em uma mesma visão. Então é um negócio muito forte, é um negócio muito poderoso, entendeu? Que realmente te inspira. E o que aconteceu? Isso aí, Deus me deu. Quando ele colocou na minha mão isso aí, ele falou, olha, isso não é só para você. Faça disso aí um instrumento de tirar, de levar as pessoas para lugares melhores. Então, por isso é que eu tenho que fazer, por isso é que eu não posso ficar com essa oportunidade, porque Deus me deu. E ele me deu para poder eu colocar também para outras pessoas. É isso mesmo. Então, E desde o início da Marupiara, a Marupiara tem 25 anos. Nos últimos, talvez nos últimos 15 anos, a gente vem fazendo dias de campo, a gente vem fazendo projetos,
vem trabalhando, vem sempre dividindo, sempre repassando daquilo que a gente está fazendo, dos conhecimentos, das maneiras, né? Então, a gente vem sempre fazendo isso, porque esse é o propósito. O propósito é fazer uma pecuária diferente, E Mauro, transformar vamos a falar pecuária para ela dessas. transbordar na vida dos outros. E vamos para a prática, falando dessas crenças, né? Mas você está lá no Pará, lá chove muito, lá é fácil de ter essa abundância. Como é que você quebra essa? Olha, é engraçado, né? Por exemplo, eu vou te contar, uma vez eu fui na Colômbia para poder fazer uma apresentação lá. E aí fui numa região da Colômbia que chove igual o norte de Minas, chove algo em torno de 700 milímetros por ano. E aí, quando eu fiz a apresentação, né, de melhorar a produtividade e tal, e aí eles falaram, é muito fácil, eu falar essa fala sua aí, é muito fácil fazer isso porque lá chove. Aí eu falei, pois é, né? Toda vez que o professor Moacir ia lá no Pará, em Paragominas, para poder. Cansei de ver isso. O professor Moacir vir fazer as palestras dele para poder fazer intensificação de pastagem, para melhorar a produtividade, e as pessoas falam, não, o professor não sabe, aqui chove demais, aqui não dá para fazer isso, porque chove muito. Então assim, a, aonde não chove, as pessoas falam que não faz porque não chove. Aonde chove, as pessoas não fazem porque chove. Então, isso aí não muda nada. O negócio é que a gente tem que fazer. Então, aqui chove bastante, graças a Deus, mas a chuva hoje, engraçado que é interessante essa pergunta, e amanhã cedo você vai ter que publicar um vídeo que eu fiz hoje, justamente falando sobre isso, sobre chuva, né, a quantidade que chove aqui e as lotações, né, especificamente nessa área, nesse lugar, você vai ver o nível de encharcamento. Eu estava andando a pé e filmando, andando a pé, como que está o encharcamento. E aí eu Entendi. fiz um vídeo. E Então aí vai você. matar a sua curiosidade de todos os outros, em termos do tanto que está chovendo, porque as pessoas daqui acham que não dá para intensificar a pastagem, porque com o É. excesso de chuva, então vai dar atoleiro, vai dar isso, vai matar o capim, vai dar pelador, vai fazer um tanto de coisa. E não tem isso. Não existe isso. Inclusive, nesse vídeo hoje eu mostro para as pessoas tirar essa crença. Então, a produtividade, esse aumento de taxa de lotação, a gente tem várias maneiras de fazer que não tem condição de prejudicar e a chuva ajuda e atrapalha, porque tudo na vida é assim. Eu tenho um É. amigo que fala muito que o que faz bem para o bucho faz mal para o bofe. Então, geralmente é isso. Se chove muito, está ruim. Se chove pouco, também está ruim. Mas a gente tem que ter a capacidade de administrar isso, porque realmente é pecuária, né? Toda coisa do agro é uma indústria a céu aberto. Então, as coisas que vêm de cima, né? Chuva, sol, e coisas são coisas de Deus, mas Jogar a que seu favor. a gente tem que ter planejamento e ações para poder fazer com que aquilo aconteça, porque é diferente um ano do outro, é diferente um mês do outro, Sim. e isso tem que ter um acompanhamento muito grande. E Mauro, essa questão da produtividade, ela impacta em muito investimento. Porque você vai ter que Isso, intensificar, você vai ter que isso. gastar, você vai ter que, de alguma forma, ter esses recursos. E a margem, vale a pena? Como é que é essa Olha, outra crença? Vamos falar dela. eu vou te falar. Tem duas crenças que eu quero falar muito sobre elas. Uma é essa que você tocou, uma coisa que queima muito no meu peito e dói demais na minha alma é quando eu vejo que as fazendas mais produtivas não são as fazendas mais lucrativas. Isso dói, Jura? falar um negócio desse, você entendeu? O que a gente tem que fazer é produtividade com eficiência.
né? Então, eu tenho que produzir mais, por exemplo, eu vou colocar mais animais porque eu vou colher melhor o capim que eu produzo. E aí eu vou entender que se eu adubar, se eu melhorar a fertilidade do meu solo, eu vou produzir mais capim. E eu vou colher mais esse capim. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar mais animais. Então, isso é um processo que você tem que conhecer aquilo para poder fazer bem feito. E quando você tiver capim de qualidade, que é cortado na maneira certa e oferecido para os animais da maneira certa, que é só folha, não é talo, né? Então, quando você tem isso aí você começa a ter ganho de peso muito maior. E isso, as pessoas geralmente querem aumentar o ganho de peso, corta atalho, corta um caminho, vão para a suplementação. Aí dá suplementação. Aí sim, geralmente fazendas que usam esse modelo, né, elas não vão ser mais lucrativas, porque elas estão aumentando produtividade de uma maneira errada, de uma maneira que só está alavancando, usando aquilo como muleta para poder fazer. Então, Ele para precisa você ser ter uma ideia, estratégico, né? Tá ali dentro do teu planejamento. Não que você isso. não Para use. você ter uma Uhum. ideia, eu estou com números aqui para poder te mostrar, por exemplo, de 2002, ganhos de 518 gramas. Então, de 2002, eu estou te falando coisas de 20 anos. Você já parou para poder pensar o quanto o rebanho nosso, o rebanho brasileiro, tantos produtores eficientes de genética, o quanto eles melhoraram essa genética nos últimos 20 anos? E Com por que certeza. que a média hoje das pessoas ainda são 300, entre 300 e 350 gramas dia, se for a pasto? Se for a pasto, porque eu estou te falando aqui coisas a pasto. Tá? Certo. Então, assim, nós temos um potencial nesses animais para ganhar 700. E nós estamos ganhando 300. 350. Nós estamos ganhando 50% do potencial deles. Então, agora, se eu melhorar capim, se eu melhorar manejo, se eu melhorar bem-estar desses animais, treinar pessoas, eu vou conseguir esse potencial. Para poder passar disso aí sim eu vou entrar com suplementação. Aí eu vou passar isso. Ou eu vou fazer uma suplementação estratégica. Ah, cheguei com os animais, desmamei, vou precisar de dar, está entrando no período seco. Aí você entra para coisas estratégicas. E você Uhum. aumenta. Só que você tem que se cobrar disso aí. Então, quando você cobra disso, cobra manejo bom, cobra pastagens boas, cobra pasto de primeira e coisa, você começa a aumentar. Então, a produtividade tem que ser aumentada por eficiência, tá? Isso leva E muito ao tempo? contrário, hein? Isso leva muito tempo? Olha, isso leva para o seguinte: depende do tamanho da propriedade. O que realmente acontece, principalmente na nossa região, que, como por ser uma região mais nova, as propriedades são maiores, né? E o problema todo é que as pessoas começam a pensar, e o que trava essas pessoas mudarem, né, é porque a média hoje é algo em torno de 0,6, 0,8 cabeças. Tá? Aí, essa pessoa, vamos falar, você pode sempre escolher o tamanho que for de propriedade, você pode escolher de 1.000, mas de 5.000 hectares. Então, um cara de 5.000 hectares, ele é um cara extremamente estabilizado, vida muito boa, e coisa está em uma condição boa, mas ele vai ter algo em torno de 4.000 cabeças nessa propriedade. Se eu Certo. falo que o ideal, né, eu vou aumentar a produtividade, eu vou trabalhar com 4 cabeças, ele tem que ir para 20.000. Então, na hora, ele já pensa que aquilo não dá para ele. Não, isso não existe, não tem condição. Porque ele não tem recurso para sair de 4 para 20. É. Mas a proposta não é essa. A proposta é você começar com a área pequena da sua propriedade. E essa intensificação é a melhor maneira que você tem para recuperação de pastagens. Porque quando você pegar 5% da sua área, tá, que você produz, talvez se for áreas grandes, vai ser 2%, 3% disso aí. Quando você fizer isso, intensificar isso aí,
É uma maneira que você tem de aprender com aquilo ali, é um piloto, é uma área, passa a ser uma área bem pequena, porque se você está acostumado a tocar, né, 5 mil hectares, se eu falar em Uhum. 3% dessa propriedade, vai dar 150 hectares. Entendeu? 150 hectares, a gente É. costuma trabalhar no período das águas com algo em torno aí de 1.200 cabeças, 1.300. Então, você estava falando de uma fazenda que tinha 4.000. Então, você vai pegar aí quase 30% ou mais de 30% desse rebanho e colocar em 3% da área. E aí você cuida Aí dessa você vai pegar intensificação do as resto. áreas mais degradadas dessa propriedade, vão ficar à toa durante o período das águas, durante 6 meses. Elas melhoram, sai capim, até no oco do pau sai capim. Então, é uma maneira de você melhorar. E você vai treinando as pessoas, vai treinando. E aí é um processo que você vai construir de aumento de taxa de lotação, com aumento de fertilidade da sua propriedade. Mas o grande Entendi. problema das pessoas é que sempre elas têm que olhar a fazenda inteira. Elas sempre têm que olhar a fazenda inteira. E não é isso. Você tem que olhar um pedaço. O que você tem que fazer é o seguinte: é aumentar, melhorar a frequência da pecuária na sua fazenda. Nossa pecuária que está numa frequência muito baixa. E nós precisamos de elevar essa frequência, elevar o nível dessa pecuária. E aí, para poder a gente elevar o nível dessa pecuária, a gente tem que fazer aos poucos. Vamos fazer Entendi. devagar. Então, vamos fazer um pedaço pequeno. Estou falando de uma área de 5.000 hectares. Você vai fazer 3% dessa área, você entendeu? E aí você vai colocar 30% ou 35% do rebanho nesses 3%. Você vai dar outra vida na sua propriedade. Vai dar outra vida. Então, uma coisa, por exemplo, é muito bloqueio que as pessoas têm. E aí tem o bloqueio do adubo. É dunga, esse é fácil, é só você conversar. Eu já conversei com várias pessoas, aí quando você fala, eu tenho um ganho de peso X, aí o cara fala, mas você aduba, passo. Você aduba, eu adubo. Não, é só, não, esse negócio de adubar não dá certo. Aí você vai ver o que é. A pessoa não sabe colher aquilo que ela produz. Ela já tem dificuldade em colher aquilo que ela produz. Quando ele aduba pasto, ele vai produzir mais pasto ainda. Ele já não está colhendo aquilo. Então, aí ele cria. Eu tenho visto, e vou mostrar para vocês também, colocar aqui, postar, pessoas que com pasto aí de 1 metro, 1,5 metro de altura, e aí acha que tem capim, não tem, ele só tem bucha. Então Você ele, falou isso ele para mim outro perdeu dia, né? Essa tempo de colher. importância de não só produzir, mas de colher, de saber colher, né? Vamos Talvez seja um aprender ponto. vamos aprender com o sojicultor, pelo amor de Deus. Vamos O que, aprender com esse Mauro? agricultor. Mas você já viu o cara da soja botar uma máquina lá e colhendo, aí uma máquina só não dá para colher, vai, não, então perde o resto, eu só vou querer o que essa máquina colhe. É assim que o pecuarista faz. Se ele produz mais capim, ele só tem 10 bois? Não, ele só tem 10 bois. Se ele produz capim para 20, perde o resto. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que arrumar 10 lá, arruma emprestada, arruma de sociedade, arruma de qualquer maneira. Mas você não pode desperdiçar. Sim, E aí as sim. pessoas falam, mas é reserva para seca. Quer reservar? Colhe, guarda e reserva. Porque você colhe e reserva qualidade. No ponto Porque senão certo. você só fica reservando bucha. Uhum. Aí você precisa, para comer aquela bucha, você precisa de enfiar a suplementação. E aí você enfia a suplementação e o ganho de peso é baixo. Por quê? Você está dando bucha. Você entendeu? E aí você entra as mais produtivas não são mais lucrativas. Mas você está fazendo de maneira errada para poder produzir. Faça de Então, maneira certa, mude e coisa que você vai ver. Aumenta a frequência da sua pecuária. Sobe de nível. É isso que é você tem que fazer uma. com a pecuária. A gente deu um exemplo, né, de um ponto que é a colheita do pasto, E, que é a adubação, mas em isso. todos os processos da fazenda, você tem esse cuidado de ter o ponto ótimo. É isso o seu segredo? E isso é fazer bem feito. É fazer bem feito. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu preciso de pesar animais. Eu tenho que pesar.
Como que eu não vou pesar? Como que eu não sei? Vou ficar. Se você não pesa animais para poder saber aonde você está, é você colocar uma venda no teu olho e você sair andando. Você Ah, pode, mas é tudo bem, complicado, o boi perde peso. mas da, Quebra essa crença? da onde que perde peso se você não está nem sabendo? Você começa a trabalhar, as pessoas, quando a gente começa a manejar, aí, por exemplo, eu fiz hoje na minha fazenda, né? Quando nós estamos nessa época produzindo muito, os lotes são grandes. Né? Então, por exemplo, hoje eu fui pesar um Ih, agarrotado, Mauro, que tá era um escuro lote. aí. Eu vou Pede pra acender alguém uma acender luz a aqui. luz aí. Espera aí, só um É. minuto. Você fala Ah, enquanto isso demais, eu vou nem ler, passou o ó. tempo. Tem um monte de gente maravilhosa aqui. Aê! Deixando comentários, o pessoal tá adorando nossa conversa. Estão até falando que é aula, Mauro. Olha isso. Não, Muito obrigada, viu, pessoal? Todo mundo que tá ainda não, aqui. mas vai ser. Ainda não, mas Isso vai aí. ser. Mas Mas a gente estava falando do não, ponto ótimo. aí nessas pesagens, por exemplo, um lote hoje que eu fui pesar de 300 animais. O que que eu fiz? Meu curral é pequeno e então eu levei 300, levei 150, levei a metade, aí passamos na balança, tá? E aí acabou de sair da balança, ele foi para um piquetão na frente do curral, de grama e tal, e veio os outros 150. Então, esses animais, eu vou mostrar, eu tenho um vídeo hoje fazendo isso. Você vai ver, acabou de sair da pesagem no curral, você vai ver a calma que esses animais saíram e ficaram no piquete. Tranquilo, sem problema. Então, o que acontece é isso aí é periódico. Existe um relacionamento, tudo a gente tem que tratar, ver o relacionamento. O que, que acontece? Quando a gente faz, principalmente nesses intensificados, tá? Que você roda, eu rodo em 8 piquetes, meu modo tem 8 piquetes, então, quando você intensifica, aí você tem o crescimento muito rápido, então eu fico 2 dias em cada piquete. Então, significa que a cada 16 dias faz um giro. Né? Mas o que é muito interessante é que de 2 em 2 dias, o vaqueiro está tendo um contato com esse animal. E como que é? É tirando do pasto ruim, colocando no bom. Tirando do ruim, colocando no bom. E Só aí dando vai coisa lá e põe boa, né? sal. Aí vai lá e põe sal pro boizinho. O boizinho vai lá ver ele todo dia colocando sal, mistura, vendo isso aí. Então, o que que acontece? O boi passa a ter uma relação de confiança com essa pessoa. Porque todo dia que ele vai lá é para tirar do ruim e botar no bom, para tirar do ruim e botar no bom, nunca faz o contrário. Nunca ele tira do Uhum. bom e bota no ruim. Então, esse animal pega confiança nessa pessoa. Ele começa a saber que aquela pessoa não vai fazer. Então, quando ele vai para o curral, né? Então você vai, por exemplo, a Carmen mostra muito para gente. Se você passar ele a primeira vez no tronco, ele vai aprendendo aquilo ali. E aí ele vê que se ele passa primeiro, ele vai para o pasto primeiro. Então acaba muito esse problema. Que o que realmente faz perder peso são animais que ficam praticamente uma vida inteira sem ir no curral, né? Porque não pode mexer, é intocável, porque ele precisa de ganhar peso, né? E não sei o quê. Então, para ganhar peso, não pode nem mexer nele. E aí, esse animal nunca vai no curral. Esse animal não tem, o vaqueiro não pode mexer com ele, porque se mexer, não vai ganhar peso. Então, quando vai levar, para ele aquilo tudo é diferente. Então, passa a ser quase que um animal selvagem. E aí, quando você vai no curral levar ele para poder pesar, o nível de estresse dele é muito grande, porque ele não tem aquele costume, ele não tem aquilo ali, ele tem medo. Ele não sabe como que aquela pessoa vai mexer. E aí a pessoa vai lá e desce o bambu dele. Ele não quer passar E você ali e tem desce o isso, né, frete Mauro? nele. Não esse manejo, mas você tem esses animais que chegam assim porque você é uma fazenda de engorda, né? Você não tem a Isso, cria. Então isso. eu vejo que às vezes você mostra, né, uns animais que chegam mais Isso foi, reativos, mas foi, você foi, consegue
com esse relacionamento, até esses animais se acalmam, né? Isso foi interessante, uma pesquisa até que o professor Matheus mandou umas alunas dela, e duas alunas fantásticas, né? Duas Camilas, e hoje elas estão até morando, acho que no Canadá, mas uma é colombiana, a outra é brasileira, mas são duas pessoas muito eficientes, muito trabalhadeiras e fantásticas. E elas ficaram para poder fazer uma pesquisa disso aí. Então, não só na minha fazenda, como nas 6 fazendas do projeto, e nós pegamos mais 4 fazendas que tinham manejo, vamos dizer, que eles chamam de tradicional, mas não é nada de tradicional, é manejo ruim mesmo. E que é esse que não pode levar no curral, não pode fazer nada. Então, por exemplo, animais que chegavam na fazenda, aí eles são cadastrados, né? Todos os animais são cadastrados, então tem um brinco, tem um chip, tem as vacinas que tem que fazer. Não usamos mais a marca a fogo, não, lá na fazenda nós abdicamos disso. Então, só brinco, chip e as vacinas, e vermífugo, os tratamentos sanitários, né? E aí, então, quando colocava esse animal dentro do brete de contenção, e aí ele ficava pulando muito, e elas ficavam, ninguém mexia até eles acalmar, e elas ficavam medindo o tempo, né, cronometrando. E aí fazia essas coisas, abria o brete, tinha um radar, né, para poder medir a velocidade que esses De animais fuga. saíam Uhum. do brete, né, do brete de contenção, do tronco de contenção. Então aí ficava medindo isso. E aí os animais dos pastos intensificados, então a gente fazia isso a cada 30 dias. Na segunda, ainda estava um pouquinho, mas na terceira pesagem, estava tudo calminho, tudo quietinho, entrava, não saía andando, e coisa interessante. Então, assim, foi uma coisa. Os intensificados, isso tinha muito mais. A mansidão ela acontecia muito mais rápido do que em Uhum. modos que não eram intensificados. Porque o modo intensificado, Tem você mais tem uma contato. frequência muito maior do vaqueiro, né, lá para poder trocar, e assim a qualidade do pasto ele é bem melhor. Então toda vez, e isso agrada demais. Quem é Uhum. que não gosta de chegar em casa da mamãe e ter a comidinha da mamãe, que ela sempre fez aquela mais gostosa? Né? Como é que você briga com uma pessoa que vai lá e faz a melhor comida para você, bem temperada, do jeito que você gosta, quentinho, para poder te levar na cama? Quem é que não gosta disso? Então, os animais são É. a mesma coisa. Então, esses Certo. animais do intensificado, que tinha, Uhum. eles amansavam muito mais rápido. Mas os animais de modos rotacionados também tinha, eles amansavam aí pela terceira, Uhum. quarta pesagem já Já estava passaram. normal. E os outros só vão no curral a cada vacina, cada período de vacina, né, a cada 6 meses. Aí era selvagem todo o tempo. Todo tempo fazia a Entendi. mesma coisa. Aí Até machuca o. muito no curral. Então, essa é a crença. É porque as pessoas não praticam, né? E aí, quando vão fazer, realmente aí é uma loucura. Mas se É. eles começarem a fazer isso mais vezes, tratar, treinar melhor o pessoal, para que as pessoas consigam trabalhar com esses animais sem ferrão, né, sem Uhum. gritaria, aí você muda bastante e você acaba com isso. Perguntaram aqui desse tema qual que é a frequência de pesagem dos machos e das fêmeas. Uma pergunta prática e Olha, objetiva para você. 100% do rebanho eu peso a cada 90 dias. Mas eu tenho feito pesagens, né, direto, para poder. Sempre a gente está orientando para poder saber se a gente está dentro da meta, dentro daquilo que a gente está querendo. Né? Tá. E o melhor manejo, o melhor olho que tem para saber se o seu manejo está certo é a balança. Se os seus ganhos de peso estão bons, você está manejando bem, está tudo certo. Então, não tem problema, não tenha preguiça de pesar. O que Todo rebanho a cada 90 dias são quantos animais? são agora, nessa pesagem, 3.000.
agora e mais ou menos em junho, 3 mil. No modelo que a gente está criando, provavelmente no período seco a gente deve ter mais animais, porque a gente está fazendo umas unidades de produção, que é um Ah, é modelo que a legal isso gente aí. está criando na fazenda, para poder aumentar a produtividade em termos de taxa de lotação. Com certeza. Mauro, a gente combinou de fazer mais lives e a gente combinou que ia fechar em 1 hora. Então, esses temas todos, a questão do projeto do pessoal da equipe, a produtividade, você botando fim na marca Fogo, a gente vai fazer lives, né? Com mais frequência por aqui. A gente convida para que as pessoas participem. Eu só fui o começo desse legado da Marupiara aqui também no Instagram, foi só esse primeiro empurrãozinho, e eu queria que você pensasse de tudo isso que a gente falou, né, de tudo isso que você aprendeu, dessa necessidade de você passar isso para os outros pecuaristas, para quem quer começar na pecuária, para quem recebeu uma terra, para quem já tem a terra, para quem tem essa motivação. O que virou sua chave? O que fez você olhar para a pecuária com esse olho e investir nesse formato Ana, de trabalho? Obrigada, Liginha. eu sou uma pessoa muito crente em Deus, entendeu? E Deus que me tocou e realmente me balançou e Ele me deu a condição. Ou eu participo disso tudo, eu transbordo isso na vida das outras pessoas, ou então Ele iria colocar outro no meu lugar. Então, eu não tive mais opção. E isso tem queimado muito no meu tempo e eu venho protelando, você sabe disso mais do que ninguém, que eu venho protelando, porque eu tenho timidez, eu não sou acostumado, eu não consigo no digital, eu tenho... E aí ele me deu um ultimato, falou, olha, agora é o seguinte, ou você vai, ou eu vou colocar outro para ir. E o outro, o que ele vai ter? As oportunidades que Deus me deu até hoje, que são os acessos, né, que são os aprendizados, que é aquela fazenda que ele me deu. Então, eu preciso de fazer isso fluir para outras pessoas. É uma necessidade, aliás, é uma tarefa, é uma obrigação que ele me deu. Então, eu não posso ficar isso só para mim, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, tudo que já foi feito lá, tudo que as pessoas já fizeram para mim, né? Esses professores, você e com todos os meus amigos. Então, eu preciso de transbordar isso nessas pessoas. E a maneira que eu tenho de quanto mais eu passo, mais eu ensino. Né? Porque quando você tira de você, passa para outras pessoas, A gente você aprende. esvazia. E aí você vai ter que encher de novo, vai ter que encher de conhecimento. Então, isso significa que hoje nós falamos algumas coisas, mas da próxima vez terão que ser outras. E essas outras tem que ser um aprendizado, eu tenho que ir buscar isso, eu tenho que Isso correr aí. atrás disso para poder falar com as pessoas. Então é isso que acontece. E eu, sinceramente, eu quero mesmo fazer com que a transformação da pecuária, que a pecuária transformada, que ela transborde na vida das pessoas, que ela leve condição, seja aqueles que vão trabalhar comigo, pequenos, que eu quero melhorar e dar condição para eles, os médicos. Não. Refletir em melhoria para as pessoas que vão estar com eles. E mais do que isso, que esse assunto nós vamos até deixar para depois, mas eu queria dar só uma palhinha dele, é que é o seguinte, a gente tem que É. olhar, quando você... O que me despertou nessa questão da produtividade e de passar é o quanto a gente passa a ser generoso quando você produz mais. As pessoas que produzem pouco têm produção escassa, têm pensamentos escassos, têm ações escassas. Eu vou te falar isso porque isso é um negócio muito, muito profundo
e É que tem profundo pesado mesmo. muito. Porque eu tenho conversado com pessoas, amigos, pessoas que são grandes produtores, e eles têm uma ideia de que tem que produzir menos para poder deixar o produto valorizado. Gente, isso é de uma crueldade que a gente vai fazer com as pessoas, com tanta gente passando fome no mundo, com tanto desemprego, com tanta dificuldade, eu ainda vou ter o egoísmo de produzir menos para me manter numa faixa diferente, para eu ter um preço do meu produto diferente. Isso é um absurdo. E eu não quero que a pecuária seja isso. Eu não Uhum. posso. Deus me colocou e colocou na minha cabeça porque a produtividade é para poder a gente baixar preço, é para poder alcançar muita gente, é para com o máximo de pessoa possível que eu puder ir. Então, eu quero fazer, não só levando conhecimento, não só levando aprendizado para poder fazer, mas um outro tanto de gente que eu posso levar, levando realmente comida para eles, condição para eles, para acesso à comida muito mais barato. E é só produzindo mais que a gente vai conseguir baratear o preço para as pessoas. E mais Sem medo, pessoas têm né, Mauro? acesso à carne. Pois Sem é, as medo, com pessoas muita têm medo. eficiência e buscando Isso, esses esquece, processos, né? esquece. Fala Eu da vou te dar frequência um. para a gente fechar. Dá esse conceito de frequência. Não é todo mundo Pois que é, tem esse a mesmo conceito frequência seu. está nisso aí. A frequência que nós temos que mudar é essa. Nós estamos a pecuária com frequência de escassez. A frequência de escassez é essa, que eu tenho que produzir menos para poder manter o preço alto. Quando eu vou manter o preço alto, eu tenho mais escassez de cliente. São menos pessoas que dão condição de consumir o meu produto. O que é isso? Então, a frequência tem que ser alta, tem que ser outra frequência. Eu tenho que produzir para todo mundo. Eu quero que todo mundo tenha acesso ao meu produto. E aí nós vamos ganhar mais. Nós temos que ganhar em volume, aumentar Uhum. volume, melhorar a qualidade. Outra coisa, você quer caro, você quer vender caro? Faça qualidade. Você tem esse nicho que Tem paga esse por isso. mercado. É Você verdade, é tem esse verdade. mercado. Olha o que o vinho fez. É. Está aí, é o que o vinho fez. E é uma abundância também, né? De Então, qualidade, de tem uma processo. coisa para você olhar e sentir, é o seguinte, é o telefone. O telefone no passado, o telefone é algo, coisa de gente rica, né? Era o telefone, uma linha de telefone, Era imposto de renda, ela patrimônio. tinha que ir, era patrimônio, tinha que ir para o imposto de renda. E aí começaram a melhorar. Os primeiros celulares era só milionário que podia ter. Você pagava para ligar, pagava para receber, pagava para tudo. E o que esse povo fez? Eles foram lá e fizeram e coisa, e democratizaram. Hoje ninguém nem paga a conta de telefone. Você faz um plano, você tem ligação, ilimitado. Pode ligar para o ilimitado, é aberto, dentro do Brasil, você pode ligar para qualquer lugar. Você entendeu? Então, assim, quando que há 20 anos atrás, ou há 25, né, quando saiu o celular, 30 anos, eu acho que 25, entre 25 e 30 anos saiu o celular, mais ou menos Ó, a 94, eu idade da acho. Marupiara aí. Mais ou menos 93, 94. Né? Quando saiu o celular, se alguém falasse, primeiro que não ia nem acreditar que nós íamos conversar dessa maneira que está aqui desse jeito. De Se alguém graça. passasse a pensar que a gente ia conversar, não, e vendo, né? Eu vendo e todo mundo nos assistindo, e mais não sei quanto, a ligação que dá para não sei quantas pessoas ver. Se contasse isso, ninguém ia acreditar, mas se acreditasse, ia achar, mas quem vai aguentar pagar isso? E hoje nós estamos aqui todo mundo conversando por um plano, uma mensalidade que você paga. Pode falar, só quer falar 1 hora, que você só quer me cortar, vai falar só 1 hora. Mas se a gente quiser assim para 2 horas, o valor é o mesmo, já está embutido, já está lá. Se a gente quiser fazer todo santo dia, nós podemos fazer. Quiser fazer de manhã, de tarde, de noite, nós vamos fazer. E Então, relaciona com a pecuária. usou isso. É só se relacionar que todo mundo e que essas empresas estão ganhando mais dinheiro, estão ganhando mais e mais dinheiro. E elas o que fizeram? Democratizaram, deixaram todo mundo usar.
E hoje é o poder da internet, o que a gente está fazendo aqui, quantas pessoas nós vamos estar impactando, para quantas pessoas nós vamos estar levando. Isso fica gravado e todo mundo pode fazer. Então, nós na pecuária temos medo de produzir mais um pouquinho e que vai baratear e que vai... Por quê? Porque eu só tenho crença em preço. A minha crença é só em preço, porque eu tenho que aumentar preço. Não é isso. Eu preciso de aumentar a produtividade, eu preciso aumentar a margem de lucro. Se a margem de lucro, por exemplo, não aumenta, eu posso até diminuir. Eu tenho custo de produção de 50%, é o custo de produção. De quem produz o quê? De quem produz 3 arrobas por hectare. Aí ele tem 1,5 arroba. Eu tenho custo de produção de 80 e produzo 30. Então, quantas vezes me sobra mais do que do outro? Então, a gente tem que desapegar disso aí, porque nós só vamos conseguir levar para as pessoas. É desumano eu querer aumentar o preço do meu produto para uma pessoa não ter acesso a ele. Isso é desumano. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer para todo mundo ter acesso. É isso que eu tenho que fazer. É isso aí. Né? Se eu não posso melhorar, nem todo mundo vai ser pecuarista, nem todo mundo vai melhorar para fazer pecuária, nem todo pequeno vai fazer isso, mas eu vou melhorar levando um exército de gente para poder fazer isso, né? Eu vou melhorar para poder produzir comida mais barata para um tanto de gente que está lá na rua, que aí vai ter acesso a comer carne, a fazer churrasco. E produzindo bem feito, né, Mauro? Tem essa paz de fazer bem feito, como você tem. Quem tiver a crença no preço, foque em qualidade de produto. Foca em qualidade. E eu vou dar uma pompa para você aqui. Para nós aqui, por exemplo, que temos condição de fazer boi a pasto. Boi da melhor qualidade que você pensar. Qualquer coisa que a gente quiser, tem condição de fazer aqui. Nós temos condições de colocar carne em qualquer mercado do planeta. É verdade. Ninguém tem condição para poder fazer com a gente. Então, nós temos que fazer carne de qualidade. Você vai nos Estados Unidos, maior mercado que tem, você chega lá, vê no supermercado qual que é a carne do boi confinado, o preço do boi normal deles lá, né, que o normal é confinado, e veja a carne, o preço da carne do boi a pasto. Vai lá e vê. Está lá. Então, assim, o boi a pasto é o que nós temos. Isso aí. Então, vamos produzir direito, né? E pensar nesse... quebrar essas crenças, né? Se o seu foco é preço, faça qualidade, faça diferente, faça algo que vai ter. Aí você tem um iPhone 13, 14, sei lá, 13, que número que está. E o outro tem um telefone barato. Aquele lá, então todo mundo fala aqui também. Todo mundo fala, todo mundo passa zap, todo mundo vai. E aí tem quem paga no caro e tem quem paga. Aí tem telefone de R$800, sei lá, 600, R$800, e tem de R$15.000. Bacana. Então você tem público para tudo. Agora, se nós só tiver só com de R$15.000, quantas pessoas estariam nos vendo aqui? Quantas pessoas teriam acesso às coisas que tem na internet? Com quantas pessoas você se conectava? Então, o que é isso? Nós não podemos fazer isso. Então, isso é uma coisa que realmente queima e que Deus colocou para eu poder fazer, para democratizar isso aí. E isso é aumentar a frequência da pecuária. Nós precisamos de aumentar a frequência, melhorar o nível, aumentar o nível disso aí. É isso aí. A gente convida a turma aqui, né, Mauro, para seguir. Vamos tentar às quintas-feiras, às 6 horas. Vamos ver se a gente consegue fazer essas conversas para você entregar todo esse conteúdo, né? Que você tem, essa troca com as pessoas.
E aí eu queria até deixar à disposição aqui, já que é assim, tipo, por exemplo, meu amigo Marcos Rezende, como eu não Nossa, tem enxergo, tanta gente aqui, Mauro, que falou pois é, Fazenda 3R. Vou ler alguns, tá? Não fiquem bravos quem não pois é, lê. mas que Fazenda eu estou à 3R. disposição Quem para fazer mais? live com qualquer um deles, aí a gente pode fazer, se quiser tirar, porque aí nós vamos tirar dúvida, vamos trocar Isso aí. ideia, vamos fazer. Então, eu Adriano estou à Moura. disposição para poder fazer tudo. Ótimo. Lígia Fontanelli. Henrique, da Fazenda Catenassi. Aí, tanta gente. Pois é. E o pessoal gostou, disse que você fala bem, então esse negócio de que você não gosta do digital já era mesmo. Não sou Não, só eu pois é, falando, hein? eu quase perco o meu posto lá da Marupiara. O senhor falou para mim, falou, se É você não isso for, aí. se você não sair para alguma coisa, eu vou botar outro no seu lugar. Então Aqui. aí esse foi Fazenda o Vale ultimato. Sereno também colocou aqui. Ótimo, Leandro Purger. Será que eu falei certo? É Tomara o que sim. Purger. Ah, aí, É corrigiu. pulga. Chama de pulga que tá Ah, tudo certo. então tá bom. Esse é Mas meu eu primo do acho. coração. E o importante é a gente gravar esses conhecimentos, né? Dessa busca pela produtividade, desse orgulho pelo que faz. Você uma vez me falou que usa esse chapéu porque tem esse orgulho de mostrar que é Isso. pecuarista, né? E É, com esse cuidado com os animais, cuidado com a natureza, você produz em 20% aos números que você botou aí de produção e diz que vai aumentar mais, e tem área lá para construir módulos produtivos, né? Então, é. É focar no que tem dentro e pensar grande, né, Mauro? com certeza. Eu acho que é querer fazer. O que a pecuária não vai dar para poder aguentar, por isso que eu quero aumentar a frequência, porque, por exemplo, o desmatador não vai ter frequência no pecuário. Ele não está desmatando para a pecuária, está desmatando para o interesse dele. Ele está acabando com uma classe, ele está desmerecendo as outras pessoas, os outros produtores que fazem bem feito. Então, aquele que está desmatando, a frequência dele está errada. Esse cara não pode, eu tenho que elevar a minha frequência, eu não posso ficar na frequência desse cara. Tá certo? Então, a gente precisa de elevar a frequência para poder a gente da, tirar isso do nosso meio. E Então, é por tão bonito, exemplo, né, o que é feito nessas tem muita, fazendas. muita gente que tem o negócio como o mercado imobiliário, está lá para poder valorizar. Está tudo certo, só que eu vou subir a frequência. Eu vou subir a frequência da pecuária. A pecuária não é isso. Entendeu? Então, a gente tem que começar a subir a frequência. Pensar Aí, positivo. aí nós vamos subir a frequência. Então, a pecuária vai ser atividade de que dá oportunidade para as pessoas, que leva coisas boas para as pessoas, que faz treinamento, que capacita as pessoas, que trata bem dos animais, você entendeu? E que produz e que vai querer inserir mais pessoas no hall de cliente, porque vai fazer produto com preço bom para esses caras, você entendeu? Então, pecuária vai ser isso. É outra frequência. É Agora, os isso outros, o aí. que eles estão fazendo lá, se está querendo só valorização, eles ficam, aí está tudo certo. A Essa pecuária só não pode dar oportunidade para isso. Pecuária é outra coisa. é isso mesmo. E eu fui na Marupiara há 10 anos, quando foi feito esse projeto. Voltei o ano passado, quando a gente gravou o documentário Quando Eu Vi a Voz da Terra. E a gente vê a gente sente essa beleza, essa verdade lá, né? Eu acho que eu precisava ver de novo para ver tudo isso acontecendo. Então, tudo que a gente passa aqui na internet, no Instagram, nessas conversas é muito verdadeiro e para inspirar pessoas mesmo a fazer esse caminho correto. Pois Mauro, quando você muito for. obrigada. Eu que te agradeço. Desculpa, eu estouro, mas eu não podia Foi só um pouquinho, ó. 15 quebrar minha minutos. palavra. Eu sempre vou estourar, né? Isso sempre fez parte, né? Então, mas eu estou muito alegre, muito satisfeito e muito obrigado a todos que entraram aí, todos que viram, participaram. Às vezes eu me exalto um pouco, É, mas é porque são coisas que realmente batem no meu coração, eu faço isso para emoção mesmo, é o coração mesmo para poder fazer. Mas é isso aí. se tiverem dúvida, se quiserem fazer live comigo, mete o dedão aí, chama e aí a gente vai fazer mesmo.
Vamos botar isso para fora, vamos colocar É isso mesmo. Isso é tão interessante, da próxima vez eu vou te levar lá no lugar de contemplação, Você vai ter que porque filmar pra gente, porque tem que todo mundo vou ver. Eu nada, garanto não que vou todo mundo filmar, ficou curioso não vou aqui. filmar, isso são para Ah, poucos. Então, eu tenho que mudar a frequência para poder estar lá nesse lugar. E eu estou te falando que ele é tão poderoso que eu levei hoje a Heloísa lá, e aí Heloísa fiquei com ela um maravilhosa. tempo, quando ela já saiu de lá e já fez um stories e já postou, e Isso o aí. negócio lá muda, viu? Que bom. O Obrigada, negócio lá é Mauro. E diferente. você tem essa frequência alta que é muito bom a gente trabalhar com você. Tá todo mundo aqui agradecendo. Mais fazendas falaram os nomes. Você deixa e salva a live aí, aperta no xizinho, daí vai vir uma mensagem, deixar é salva, você faça isso para nós, tá bom? Então tá, eu vou fazer isso aqui então, tá? Obrigada, viu, aos meus Obrigado, amigos também. tchau, tchau, obrigado a todo mundo, tá? Tchau. Lá em cima, Mauro, onde tem o ao vivo lá em cima, Pois 24, tem o é,